Oi, gente, Roberto Relibíscaro aqui. Há alguns anos eu resenhei uma minissérie dinamarquesa que em inglês chama The Investigation. É uma minissérie sensacional, porque fala através da perspectiva de um policial ou da investigação policial sobre o assassinato real de uma jornalista sueca por um cidadão dinamarquês, né, um pseudo-inventor dinamarquês. A minissérie se destacou para mim porque assim eles sequer citam o nome do assassino, a gente nunca tem uma cena com ele, não tem ator interpretando, a gente é contado sobre os depoimentos, né? Então é para não dar nenhum holofote para o assassino. Eu vou deixar, inclusive, a minha resenha dessa minissérie, que eu recomendo muito a minissérie, aqui na descrição do vídeo, tá? A Netflix lançou um documentário chamado Assassinato nas Profundezas, que é exatamente o contrário. Você vê o assassino, um monte, sabe o nome, mas há uma razão muito específica e assim quase inacreditável para isso. Mas antes de continuar, eu gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtir os vídeos, compartilhá-los, eu agradeço bastante. Acontece que uma documentarista australiana chamada Emma Sullivan na época em que esse dinamarquês cometeu o crime, estava fazendo um documentário sobre ele. Então ela já tinha um ano e meio, mais ou menos, de imagens do dia a dia desse cara. E aí, então, quando a jornalista sueca Kim Wall desaparece, e ela então não pode, depois que o assassino é capturado, mais entrevistá-lo, talvez nem se interessasse mais em entrevistá-lo, mas eu duvido, ela passa a entrevistar a repercussão que o crime teve nos ajudantes. E é devastador. Por quê? Porque daí ela vai justapondo dois tempos no documentário. O pós-desaparecimento, que vai incluir até o julgamento, e com material de arquivo pré-desaparecimento da jornalista. Então algumas coisas que os ajudantes e muito o próprio assassino falaram ou escreveram passa a ter uma nova luz. Tem algum negócio que é, na verdade, o final, que é assim, de arrepiar, uma coisa que o cara tinha falado há um ano, sei lá quanto tempo, e ele estava praticamente dando a pista dos crimes. Então, na verdade, é assim, é como que um psicopata consegue passar despercebido, né? Como que esse psicopata friamente manipulou todo mundo, porque ele era... Bom, é um tipo de personalidade que eu particularmente não gosto, né? Que é aquela masculinidade tóxica, aquele usando roupa militar. Não que eu ache que todo homem que faça isso seja psicopata, mas é um tipo de personalidade que a mim nunca agrada, né? Eu acho que muita assertividade, eu acho que são pessoas tóxicas, eu evito, sempre evitei amigos desse jeito. Mas daí depois você vai ver também como que a ficha foi caindo na cabeça dos voluntários. E você percebe que eles percebem que eles tinham sido ludibriados quase a ponto de cultuar aquele cara. E aí você vai ver, porque eles trabalhavam para ele de graça, ele não era nem engenheiro, tinha jovens trabalhando de graça. Então você vai ver aquelas pessoas perdidas. E conforme a história dele vai mudando e as evidências do crime que ele cometera vão literalmente boiando, subindo para a superfície ou sendo escavadas no mar, aquelas pessoas começam a se sentir culpadas, embora elas não tenham tido culpa efetiva, mas elas falam, puxa vida, será que nós não ajudamos a matar? Nós ajudamos a matar essa moça porque a gente construiu o submarino. Então a gente vê também uma grande empatia.
A gente praticamente aqui no UOL é um dado no documentário, mas dá para entender por quê. Eu acho que assim, ninguém conhecia, o cara deixou em segredo, então eu acho que a documentarista quis manter isso, tá? Mas ela podia talvez ter entrevistado a esposa do maluco, podia ter entrevistado o namorado da jornalista, mas tudo bem, ela quis ficar centrada assim nas consequências daquele ato para as pessoas que ajudaram. E elas choram, e elas ficam assim. E tem moça que ajudava ele. E aí, então, mensagens que pareciam brincadeira no celular não são mais brincadeira, né? Porque a moça se toca. Puxa, se ela não tivesse ido, seria eu que ele ia matar. E aí você vai ver por que ele vai matar. Né? Então, é um documentário, sim, desconcertantemente sortudo para documentarista que estava lá no antes e no depois. Tanto é que essa documentarista, material que ela gravou serviu como evidência, ela foi testemunha lá no julgamento do cara, tá? E formalmente, além desse contraponto dos tempos, eles não colocaram música, sabe aqueles violinos, e não colocaram recriações. Não, é seco, são só os cortes que tem. Isso torna até mais humano, porque é a reação nua e crua mesmo das pessoas e despir mesmo aquela personalidade vilanesca de nojo que dá daquele cara. Eu vou continuar não citando o nome. Agora, porque quando eu vi aquela série dinamarquesa, até comentei, né? Se vocês assistirem a resenha que eu vou deixar nos comentários do vídeo sobre a minissérie, que é uma ficcionalização, eu falei, para mim, na minissérie não fizeram falta saber o nome do cara, eu não fui procurar, agora eu sei, né? Mas não vou replicar o nome desse vagabundo imundo, assassino aqui no canal. Mas vocês vão ter ampla visão dele se vocês assistirem ao documentário. Assim, é a história praticamente de uma documentarista que começou achando que ia fazer um documentário todo alegrinho e terminou filmando uma história de horror, um found footage film. É assim, bem bom. Se destaca muito dos documentários de true crime, né? Por todos esses fatores que eu falei. Tá? Quem gosta de documentários da vida real tem que ver Assassinato nas Profundezas, tá? Pela originalidade, né? Pelo azar da sueca morta, mas pela, entre aspas, sorte da cinematografista, da documentarista. Digo, entre aspas, porque imagina, né? O mundo preferiria não ter esse documentário. E a gente deve lembrar que a documentarista é mulher, né? Ela deve ter se sentido assim, para fazer. Desconfortável, horrível. Tchau.